Hoje é o nosso terceiro dia do desafio e eu estou muito feliz, porque recebi muitas mensagens de pessoas que começaram a ler a palavra de Deus e estão entusiasmadas porque o Senhor está falando com elas. E você? Você já começou a sua leitura? Você leu ontem os capítulos 4, 5 e 6 de Mateus? Hoje nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9. Vamos comentar um pouquinho sobre a leitura de ontem? Ontem, quando nós lemos o capítulo de número 4, segundo escreveu Mateus, nós vimos ali que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto. E nós aprendemos lições maravilhosas. Primeiro nós aprendemos que o Espírito Santo leva os crentes ao deserto. E é no deserto que nós temos grandes experiências com o Senhor. É no deserto que nós nos aproximamos mais dele e que nós temos intimidade com ele. Então, todos nós vamos passar pelo deserto. Só que, infelizmente, no deserto não é só o Espírito Santo que fala conosco. No deserto, nós também enfrentamos a voz do inimigo das nossas almas. Nós aprendemos no capítulo 4 que o Senhor Jesus, no deserto, foi tentado por Satanás. Isso significa que Satanás existe. Diferente da teoria mundana de que ele é só uma fábula, que ele é uma história de crente. Não. A Bíblia nos garante que o diabo existe. Ele é o inimigo das nossas almas. E no deserto, ele vem com as suas sutilezas, ele vem com as suas sugestões, ele também fala. E ele tenta colocar dúvida nos nossos corações, ele tenta abalar a nossa fé, exatamente como ele fez com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus chegou no deserto e ele disse: se tu és o Filho de Deus, tentando colocar dúvida no coração do Senhor Jesus. E nós aprendemos com Jesus, que nos deu exemplo em tudo, que quando nós somos tentados, nós nos defendemos com a palavra de Deus. Todas as vezes que Satanás veio com as suas sugestões para falar com o Senhor Jesus, ele se defendeu com a palavra, porque a palavra estava no seu coração. Para que a gente possa nos defender com a palavra, ela tem que estar no nosso coração. E para que ela esteja no nosso coração, nós temos que estudá-la, nós temos que ler a palavra do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Olha, depois quando a gente vai para o capítulo de número 5, nós vemos que o Senhor Jesus começa o famoso Sermão da Montanha, o que muitos estudiosos chamam da constituição do Evangelho do Reino. E aqui a gente vê o Senhor Jesus desconstruindo a religiosidade que estava no coração dos judeus. Os judeus conheciam as Escrituras, mas as Escrituras não estavam no seu coração. E por isso não mudavam o seu comportamento, não mudavam o seu interior, não mudavam as motivações dos seus corações. E aqui a gente vê que o Senhor Jesus está ensinando ao povo quando ele diz bem-aventurado, quer dizer, felizes. Felizes são os humildes, felizes são os pacificadores, felizes são os misericordiosos, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando o Senhor Jesus começa a ensinar dessa forma, ele mostra que o Evangelho do Reino de Deus é totalmente oposto ao reino deste mundo. O reino de Deus é uma oposição ao reino deste mundo. Neste mundo nós aprendemos a competir uns com os outros. Neste mundo nós aprendemos que só os mais ricos, os mais poderosos, os mais inteligentes, os mais bonitos é que vão chegar lá. E o Senhor Jesus, ele está ensinando que Deus vai muito mais do que as aparências. Deus não olha para a nossa aparência. Deus sonda o nosso coração. Ele vê as intenções, ele vê as motivações do nosso coração. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando. E ele vai falando sobre a oração, ele vai falando sobre o jejum. No capítulo de número 6, ele fala sobre a prática da justiça. Ele fala como se deve dar esmolas. Ele vai ensinando o povo a viver o Evangelho do Reino. E ele termina dizendo: buscai em primeiro lugar, no versículo 33 do capítulo de número 6, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Que coisas vos serão acrescentadas? Aquilo que ele está falando nos versículos anteriores. Ele está dizendo, vocês se preocupam com o que comer, vocês se preocupam com o que vestir. E ele diz, olha, não se preocupe, se você buscar primeiro o reino de Deus, todas estas coisas, o próprio Deus vai acrescentar a vocês. Que maravilha, não é? Essa esperança de ter esse cuidado especial do Senhor nas nossas vidas. Eu te espero amanhã e nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9 hoje, tá bom? Até amanhã, um beijo para você.